Estamos aqui diretamente da Baixa Grande FM. Hoje é sexta-feira, 22 de outubro de 2021, e temos o prazer de receber aqui o nosso professor e doutor Orisvaldo Vieira Santana Júnior, que vai falar, doutor em computação, que vai falar um pouco sobre a questão de robótica e informática na educação desse Brasil afora. Boa tarde, Orisvaldo, seja bem-vindo aqui à nossa Baixa Grande FM. Boa tarde, Judel. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né, conversando um pouco sobre essa área tão importante hoje na sociedade, né? A robótica, a computação, que tem o potencial aí de transformar a vida aí de muita gente e melhorar a vida dos brasileiros em breve, né? A partir do acesso à tecnologia, né? Dar acesso à tecnologia para que a gente consiga melhorar a qualidade do trabalho também lá na frente, né? Boa tarde, doutor Arivaldo. A questão, eu conheço você muito bem, mas a população baixagrandense, os nossos ouvintes, os nossos internautas, não o conhecem. A gente gostaria que você se apresentasse e dissesse para a gente aí quem é Orisvaldo Vieira de Santana Júnior. Pronto, né? Eu sou nascido em Baixa Grande, né? Em 1981. Meu pai é Orivaldo, eu sou o Júnior, Orivaldo, famoso da DAO. A minha mãe é Girleide da Loja, né? Conhecida também aí da população. Sou da família Santana, né? O Oswaldino, Alderico, né? Orlando também, tio Orlando que deu um apoio enorme aí no começo dessa carreira para a gente poder, né, trilhar esse caminho aí dos estudos. Foi uma peça extremamente importante aí nesse ponto de partida, né, da minha trajetória, né? Hoje eu trabalho com informática, né? Sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e trabalho com programação. Eu ensino programação, ensino como construir programas de computadores, né? Desenvolver programas de computadores, desenvolver sistemas, e também tenho os projetos na área de robótica educacional, né? Eu acho que é extremamente importante a gente gerar essa contribuição, né? Gera conhecimento, mas conhecimento tem que chegar para a sociedade, né? E aí, uma das formas que a universidade consegue alcançar a sociedade é através dos projetos de extensão, né? Que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui. Júnior, antes de entrar nessa área aí de informática nas escolas, muitas vezes o pessoal, né, sabe que o cara sai, vai fazer universidade, vai fazer mestrado e vai fazer doutorado. Hoje você, né, é doutor, né, em computação, e eu gostaria de saber qual o caminho para chegar a ser doutor. Ótimo, né? É uma pergunta interessante. Às vezes parece algo distante, né? Mas eu acredito que o mais importante é o foco, né? Assim, quem gosta de estudar ou quem visualiza essa carreira, né, acadêmica, né, de ensino, de pesquisa, né, principalmente da pesquisa, de trabalhar com conhecimento, primeiro é ter foco, né? Querer isso e conseguir trilhar esse caminho. Aí, para conseguir, o mais importante é tentar trabalhar em direção a uma graduação. O primeiro passo é fazer uma graduação. No meu caso, eu foquei em uma graduação em ciência da computação, né? Depois, durante a graduação, então, você tem que continuar focado. Então, durante a graduação, é importante que você procure fazer parte de projeto de pesquisa, né? No caso, durante a graduação, a gente tem um processo chamado iniciação científica. Então, dentro da graduação, você procura fazer atividades que estão relacionadas à pesquisa também. Então, dentro da universidade, a gente tem muito espaço para realizar pesquisa, para realizar estudos mais avançados. E, logo em seguida, depois que concluir a graduação, já com esse direcionamento, você pode procurar as seleções, né? Existem seleções por processo seletivo, né? Como se fosse um vestibular novamente. A gente passa pelo Enem para entrar na graduação, né? Para entrar na universidade. Depois que termina a universidade, você tem uma espécie de Enem. A gente chama de edital de seleção para mestrado, né? E aí o mestrado geralmente dura uns 2 anos. Novamente você continua focado, estudando. E aí depois, não, se quiser, né, desejo continuar, seguir essa carreira de estudo. Então, se prepara novamente para trabalhar, para realizar a seleção também do doutorado, né? Então, é como se fosse, antigamente chamado de vestibular, né? Hoje são os Enems da vida, né? As provas e os processos seletivos aí. Então, acho que é ter vontade de estudar, ter foco, perseverança, que eu acredito que hoje em dia, assim, é um caminho
que é possível para todos, né? Assim, por mais que exista muita dificuldade no caminho, né? Eu tive apoio da minha família, tive apoio de digamos, de muitos parceiros também, de muitos amigos nessa trajetória. Eu não cheguei aqui sozinho, né? Eu, por exemplo, quando eu fui morar em Salvador, eu morei na casa do meu tio Orlando, né? Depois morei na casa de Oderico, depois fui morar na casa de um amigo. Então, eu saí com o apoio de várias pessoas, eu saí, digamos, avançando nessa trajetória, né? Então, acho que esse apoio, não, essa rede de apoio também é importante, né? Acho que hoje a gente tem lá a Casa do Estudante, que tem esse papel fundamental de apoio, que é algo que a gente tem que valorizar bastante. Então, assim, essas redes de apoio são fundamentais para a gente manter a fé, né? Manter o foco e se dedicar, né? Que acho que é importante essa dedicação constante. E aqui, Júnior, a sua infância aqui em Baixa Grande, como foi? Não, acho que interior é muito bom, né? Interior é bom demais porque você tem liberdade, né? Hoje talvez um pouco mais difícil, mas é, na década de 90, né? 2000 era muito tranquilo, uma cidade muito tranquila, então a gente tinha muitos amigos. A rua, a cidade inteira era uma diversão enorme. Então era muitas brincadeiras, né? De futebol, esconde-esconde, enfim, era bom demais aqui. Aqui não, em Baixa Grande, né? Baixa Grande era um paraíso. E as escolas aqui, nas escolas de Baixa Grande, como foi Júnior aqui, aluno aqui, nas nossas escolas aqui? Assim, um traço meu, né? Um perfil, no meu perfil, durante as escolas, né? O ensino fundamental, né? Eu gostava muito de matemática, né? Então, acho que esse era uma característica talvez marcante, né? Mas eu percebo que o meu gostar de matemática me ajudou a estudar ainda mais matemática, né? Então, às vezes a gente tem aquele medo de matemática, mas a partir do momento que você constantemente vai se dedicando, essas barreiras de dificuldade elas vão sendo vencidas, né? Então, às vezes as pessoas olham para mim, você, né, é um gênio. Não tem negócio de gênio, não. O negócio é de você focar e estudar constantemente. Então, se todo dia você estuda um pouquinho, depois de 10, 20 anos, você vai saber muito sobre aquilo que você estudou, né? Então, acho que a gente também tem que quebrar essa questão do mito, né? O cara, para ser bom, ele nasce com a estrela na testa, ou ele nasce com um talento. Eu não gosto não dessa tese do talento. Eu gosto da tese que se você quer, se você que se dedicar, vai ter muita dificuldade, né? Vai ter muito problema no meio do caminho, mas tendo apoio, tendo fé e tendo garra, né? Tendo realmente a atitude e ação, você vai amadurecendo aquela habilidade, você vai desenvolvendo aquelas habilidades necessárias para fazer aquilo que você gosta, né? Então, assim, eu gosto de matemática, eu gosto de computação, e isso é algo que eu tenho estudado durante algumas décadas, né? Então, assim, isso acaba me fazendo, digamos, habilidoso, né? Me traz habilidades nessa área, né? Mas justamente por esse background. Então, acho que é um ponto que é importante, né? Não gosto dessa tese, não, de que, não, porque ele é talentoso, né? Ele é habilidoso. Não, a habilidade vem da prática. Eu gosto nesse sentido, né? A gente pratica, a gente gosta, a prática leva a melhoria, né? Das nossas habilidades. Ô, Júnior, como foi a vez, ó, essa parte de computação, praticamente para nós, né, mais velhos, é muito jovem, né? Eu lembro que eu trabalhei no banco na década de 80 e a gente não tinha nem informações de computação. E eu saí do banco em 91, né? Era muito raro. E como foi que Júnior, né, esse menino aqui do interior, né, teve essa ideia, essa, Perfeito. esse desejo de fazer computação? Boa. É interessante, isso é interessante porque acho que como toda criança, assim, a gente, na minha época, a gente começou a descobrir os videogames, né? Acho que foi um dos primeiros contatos. Hoje é muito mais acessível, né? O acesso a videogame, mas na minha época era uma coisa bem complicada, né? Então a gente ia para casa de um amigo que tinha, ficava jogando. E eu lembro que na CDL, né, a Câmara de Dirigentes Lojistas, né, de Baixa Grande, foi onde surgiu os primeiros computadores, né, para curso de computação, né? O primeiro curso de computação aqui na cidade, e eu acredito que foi lá na CDL, acho que realmente foi o primeiro. E aí, nesse curso, eu acabei tendo o primeiro contato com o computador, né? Então, assim, digamos, ao estar próximo, né,
da equipe, né, que estava montando o curso, eu estava ali olhando, acompanhando, conhecia o pessoal, e aí tive curiosidade também de fazer esse curso. Então, quando eu comecei a utilizar o computador pela primeira vez, eu percebi que naquele computador também não era só a questão do trabalho, né, assim, não era aquela coisa tão formal, mas tinha a questão dos jogos também. Então, assim, eu tinha cerca de, acho que por volta de, sei lá, 11 anos de idade, 12 anos, né, então uma criança ainda. E aí, quando eu percebi que eu podia desenvolver o meu próprio jogo, né? Então, despertou essa curiosidade. Então, acho que foi a partir dos primeiros usos do computador, e vendo que ali no computador também era uma ferramenta também de brincadeira, de certa forma, não dava para brincar, dava para jogar. Essa curiosidade, ela acabou me direcionando para entender o que estava acontecendo ali com aquela máquina, né? Eu queria saber, eu fiquei realmente muito curioso para saber como aquilo funcionava, como é que eu conseguiria construir os meus próprios jogos, né? Então, essa motivação de conhecer, né, essa curiosidade. Acho que um ponto importante também, a gente manter a curiosidade em nossas crianças ativas, né? A gente não pode destruir ou inibir a curiosidade, muito pelo contrário. A curiosidade, ela tem que ser estimulada, né? Então, às vezes a criança está perguntando demais, estimule. Bota para perguntar, deixa ela perguntar. Acho que é importante que ela pergunte, é importante que a gente estimule a criança a conhecer cada vez mais, né? E hoje, Júnior, qual a importância da informática ou da parte de computação para os alunos hoje? Somente aqui das redes municipais aqui desse Brasil. Esse tema da computação, assim, ele já era muito importante, né? Antes da pandemia, por exemplo, mas depois da pandemia a gente conseguiu perceber assim a relevância dessas ferramentas computacionais, né? Então a gente conseguiu perceber que só foi possível viabilizar, né, aulas, né, em algumas universidades, por exemplo, por causa de ferramentas computacionais, por causa de videoconferência, né? Se a gente observar, os grandes bancos, né, hoje tem bancos gigantescos, totalmente digitais. Então, a computação já era importante, a gente já percebia isso importante algumas décadas atrás, mas hoje a gente percebe que a computação está transformando várias realidades, né? A gente tem, por exemplo, o Facebook, né, as redes sociais, que a partir da computação, a partir da análise dos dados, né, o Facebook, por si só, é uma ferramenta poderosíssima de comunicação, feita com programação, através do computador, através do celular, mas também o Facebook é uma das maiores empresas do mundo, né? Ou seja, as grandes empresas do mundo, as grandes empresas que estão ali no topo da economia, são da área de computação. Então, a gente percebe que essa tendência, né, e essa influência, e essa transformação, chama de transformação digital, ela é cada vez mais intensa e ela é cada vez mais presente na vida das pessoas, né? Então, hoje todo mundo tem um celular, ou boa parte da população tem um celular, tem sua rede social, fala pelo WhatsApp, né? Fotos também. Então, assim, todos esses recursos, eles são viáveis, eles são possíveis, porque existe alguém ali por trás pensando, desenvolvendo, né? Construindo ferramentas, e todo esse conhecimento, ele vem da computação, né? Ele está em volta da computação. Júnior, muitas vezes eu percebo ainda que as nossas crianças, né, principalmente aqui no interior, ela tem muita dificuldade devido à falta de internet, nas escolas ou na própria residência, e tem uma dificuldade imensa, né, principalmente nesse momento das aulas, né, não presenciais. O que você diria a esses alunos aí que muitas vezes não têm acesso à internet? Como é que ele vai conseguir o aprendizado ou melhorar o seu conhecimento? Isso é uma pergunta bem interessante, né? O que a gente pode perceber é que o acesso ao smartphone, na verdade, ele é um computador, né? Por exemplo, hoje eu dou aula, né? Ultimamente eu tenho dado aula para os meus alunos de computação, de programação, com um smartphone, né? Ou seja, é claro que talvez o acesso ao smartphone seja bem difícil, mas tem um tio, né? Tem um amigo, tem um parente ali que tem aquele smartphone. E, na verdade, o smartphone é um computador. E o que a gente pode observar é que o smartphone dá acesso a milhares, né? A muitos aplicativos, né? A aplicativos educacionais, né? A videoaulas. Então, a estratégia é talvez
ir em locais, né, um vizinho, um amigo que tem acesso à internet, né, pesquisar sobre aplicativos educacionais, pesquisar sobre uma área de interesse, né, baixa esse aplicativo, deixa ele guardado no celular, né, e tenta aprimorar, avançar nesse conhecimento. Então, hoje, tudo que a gente fazia no computador, né, antigamente, hoje é possível fazer no celular também. Então, o celular hoje, na verdade, é um computador na mão das pessoas, né? Então, a gente tem que explorar, tem que aproveitar cada vez mais essa ferramenta, né? Então, assim, o celular hoje serve como um computador, serve para assistir vídeo, né? Serve para brincar, serve para jogar, mas serve também para você estudar, para você fazer cursos, né? Então, a gente pode, por exemplo, tem plataformas de cursos online onde você pode, ok, eu não tenho internet, mas você pode, sei lá, conversar com um amigo, conversar com um vizinho que tem internet, né? Conversar com um parente que tem algum celular, pesquisar, né? Interagir com as pessoas. Ah, eu tenho um curso aqui, por exemplo, digamos que um adolescente, né? Que não sabe muito o que fazer, tem ali os seus 12, 13, 14 anos, e quer, digamos, aproveitar as oportunidades do mercado de trabalho, né? Então, hoje a gente tem cursos de programação super gratuitos, né? As grandes empresas, Google, por exemplo, né, que é uma grande empresa hoje da área de computação, essas empresas elas estão criando cursos e disponibilizando cursos gratuitos na internet. Então, Mercado Livre, por exemplo, tem campanhas de patrocínio de cursos, né, de programação. Então, hoje o jovem, o adolescente que está começando a despertar, né, para esse mundo do trabalho, pode procurar um pouquinho, né, sem muito esforço, ele vai conseguir cursos gratuitos de programação, e hoje, no mundo como um todo, né, não só no Brasil, uma das maiores demandas de profissionais é justamente aqueles profissionais que sabem programar. E aí uma característica legal da habilidade de programar é que ela é possível desenvolver essa habilidade sozinho, né? É possível desenvolver essa habilidade pesquisando na internet, né? Pegando um vídeo ali, salvando aquele vídeo, estudando, usando o celular, usando um aplicativo ali que você consegue testar e até desenvolver aplicativos para o próprio celular dentro do celular. Então, assim, eu acho que esse é um caminho interessante, mesmo para quem tem pouco acesso. Então, acho que tem pouco acesso eu acho que é fazer aquele caminho que eu fiz, né? Conseguir apoio das pessoas, né? Interagir com as pessoas, ver quem pode te dar aquele apoio e seguir em frente. Não pode desistir, não. É Tem que ter levantar foco. e ter o foco, né? E assim, tem uma história bem interessante de um rapaz do interior, né? Acho que dentro de um sítio mesmo. Ele queria aprender a programar e ele não tinha um celular. Então, ele conseguiu consertar um celular e começou a aprender realmente a construir aplicativos de um celular velho quebrado. Então, ele deu um jeito ali, consertou, resolveu e começou a estudar meio que sozinho, entendeu? Então, assim, é possível, né? Então, assim, acho que a gente tem que começar a abrir mais a mente para essas possibilidades, porque realmente a demanda de profissionais na área de computação é muito grande, né? A gente tem uma carência gigantesca e a gente percebe que as ferramentas, né, que estão sendo desenvolvidas na área de computação, elas são cada vez mais presentes no cotidiano de todo mundo, né? Hoje o banco, por exemplo, você vai no banco, você dá para resolver tudo pelo celular, né? Hoje é sexta-feira, né, 22 de outubro, estamos aqui conversando com o doutor Orisvaldo Santana Vieira Júnior, ele que é realmente doutor em computação, está nos dando aqui uma orientação muito boa sobre a importância da informática e também vamos falar um pouco nesse instante também sobre a questão da robótica aqui na nossa Baixa Grande FM. Orisvaldo, doutor Orisvaldo, né, a gente tem até uma certa dificuldade de chamá-lo doutor, devido à nossa intimidade, né, de conhecê-lo desde pequeno e sabendo mas a gente, né, acompanhou um pouco a trajetória dele e sabe realmente o quanto ele realmente lutou para chegar onde chegou. E a gente gostaria de parabenizá-lo aqui, nesse momento, Orisvaldo, pela sua trajetória, realmente um exemplo muito bonito para nós, baixagrandenses, né, tanto você quanto outras pessoas. Nós temos também o doutor Micael, também, foi uma referência aqui, várias outras pessoas de Baixa Grande que saíram daqui e hoje são doutores, e para a gente é um orgulho imenso. Essa entrevista tem também o apoio técnico do nosso irmão Oswaldino Vieira de Santana, que está aí na parte técnica também,
nos dando fazendo esse lindo trabalho de apoio técnico. Orisvaldo, falando um pouco da educação, né, daqui, no município pequeno como o nosso, né, que você faz parte dessa comunidade de Baixa Grande, você acha que é possível a gente introduzir, né, mais computadores, mais informática, fazer com que preparar essa juventude para o mercado de trabalho? Você acha que é possível, que isso é necessário, a gente ter uma escola mais equipada com esses aparelhos de informática, assim? Então, assim, eu acho que um grande desafio que a gente tem é justamente maximizar os nossos recursos, né? Como você falou. Às vezes, comprar um computador por si só é muito caro, né? Mas um celular, numa turma, sei lá, de 30 alunos, talvez no mínimo uns 3 ou 4, 5 alunos consiga ter um celular ali, né? Ou até o próprio professor, hoje, é uma realidade já dos professores terem acesso à tecnologia. E aí, um dos desafios que a gente tem aqui na UFRN é justamente democratizar o acesso à tecnologia. Então, a gente tem aqui um projeto chamado Um Robô por Aluno, né? Que não, assim, nosso sonho é realmente fazer com que essa tecnologia ela chegue aos professores, aos alunos, mas de modo que não é só chegar a tecnologia, não é só chegar o robô, não é só chegar o computador, mas assim aquele instrumento, aquele robô, ele sirva na verdade como um instrumento, né, como potencializador de acesso ao conhecimento, né? E aí a gente tem trabalhado muito nesse sentido de que a gente consiga utilizar esse robô junto com o celular e a partir dessa interação robô-celular, de todo um conjunto já de atividades, né, em torno desse material, a gente consiga dar acesso a essa tecnologia, né? Dar domínio a essa tecnologia para a população, né? E que esse conhecimento ele venha resolver problemas, né? Que o robô ele não seja mais um problema para o professor, mas que seja um instrumento, assim como a gente tem hoje um quadro, um giz, né? Um papel, um lápis, uma caneta, a gente tem também um celular, né? Hoje a gente tem um celular e tem um robô, né? Com custo relativamente baixo, né? E que a gente consiga, através do robô, a gente consiga estudar muito mais sobre computação, sobre robótica, né? E como desenvolver soluções a partir dessa tecnologia. Por exemplo, eu sempre que vou para Praça Grande, eu gosto de levar esses robozinhos e fazer as oficinas aí. Eu lembro que eu já fiz, acho que umas 2 oficinas ou 3 oficinas aí Inclusive, eu tenho um filho, né, que é Samir, que é apaixonado é, por ele, você. ele participou de uma dessas oficinas, né? E Uhum. aí o legal, assim, que ele, acho que na época ele tinha o quê? 8 anos, 9? Ele era bem pequeno, era o menorzinho lá da turma. Mas ele É, ficou encantado porque ele conseguiu, junto com a equipe, ele conseguiu construir o robô, né? Desenvolver o robô e o robô fez uma tarefa de seguir uma linha sozinho, né? Ou seja, a gente discutiu sobre a tecnologia, discutiu sobre o processo de montar o robô, de construir o programa que controla o robô. E eu acho que assim esse ambiente de discussão, de debate, né, de experimentação, que a gente chama até de oficinas, né? É um ambiente em que você tenta desenvolver na prática e ver acontecer aqueles conceitos, não é só estudar ali no livro, algo distante, ou ver em um vídeo, né? Mas a gente conseguir discutir e ver na real a coisa acontecendo, né? Eu falo de um sensor, é um sensor de distância, ou seja, é um sensor que mede a distância de um ponto a outro, né? Ou seja, no carro, por exemplo, tem um sensor de distância, um sensor de ré. Então, muitos carros, quando você está estacionando, o carro já mostra ali qual a distância que tem da parede para o fundo do carro, né? Então, esse tipo de tecnologia a gente levou para a sala de aula, né? Nesse caso, e a gente discutiu todo o funcionamento dessa tecnologia, né? Então, isso é uma estratégia assim de trazer a tecnologia para perto, né? E discutir esses conceitos, né, de forma ao vivo, eu acho que é algo assim, muito potencializador. E que a gente tem trabalhado muito também nessa linha aqui na UFRN, né? A gente trabalha na democratização dessa tecnologia. Antes da pandemia, a gente trazia os alunos para os laboratórios de robótica, para terem essas atividades, né? É, Lá em 2019, a gente conseguiu fazer capacitações para os professores também, né, da rede, alguns professores da rede municipal, até da rede estadual também.
E aí o legal é que os professores também se encantaram aí pela tecnologia, né? Gostaram muito e a ideia é que nosso laboratório, a gente faz parte lá de um laboratório de automação e robótica, e aí nossa ideia é que nosso laboratório ele consiga dar suporte, né, ao professor no sentido de ele conseguir identificar uma utilização na sala de aula e a gente consiga, junto com o professor, ajustar ou construir um robô, um artefato, né, tecnológico para que aquela aula seja mais prazerosa, né, para que o aluno fique curioso, para que o aluno demonstre interesse em, de fato, ser mais participativo na sala de aula, né, em ter interesse em participar, em dialogar, né, em perguntar, em aguçar a curiosidade do aluno, né, e a motivação dele. Aí no Rio Grande do Norte, há interesse dele ser ampliado aqui para os outros demais estados? Com certeza, né? Hoje, por exemplo, a gente está trabalhando com uma parceria com a prefeitura de Natal, né? A gente está num projeto piloto e aí o nosso foco é justamente dar esse apoio aos professores, né? Dar essa capacitação inicial para que o professor ele tenha esse domínio da tecnologia, né? E também, a partir dessa capacitação, a gente manter esse vínculo de apoio, né? Nosso laboratório de robótica, a gente conseguir construir alguma estratégia de apoio, né? Hoje a gente tem não só um projeto de extensão, mas a gente tem também um projeto de pesquisa, que envolve outros professores aqui também do Rio Grande do Norte. Tem o professor Luiz Marcos do DCA, a professora Carla, que também lá do Rio Grande do Norte, e o professor Júlio também, que também da UFRN. Então, esse projeto de pesquisa, a gente está realmente estudando estratégias de como validar essa interação com os professores, com a prefeitura, e a partir daí, desse projeto piloto, digamos assim, a gente conseguir expandir para outras cidades, né, para outros estados e para outras regiões do país também, né? Uma coisa que é interessante também, tudo que a gente desenvolve está pública, né? Então, a gente, por exemplo, tem outros alunos, né, que passaram pelo nosso grupo, tem dissertações de mestrado, dissertações de doutorado. Hoje a gente tem vários textos também publicados, explicando todo esse processo que a gente tem desenvolvido. Esse projeto, por exemplo, só para você ter uma ideia, ele começou em 2000, o projeto Um Robô para Aluno começou em 2007, com o professor Aquiles, que é também aqui da UFRN, ou seja, a UFRN ela tem uma história aí grande, né, uma história longa na área de robótica educacional, né? Eu estou chegando aqui realmente para fazer parte dessa equipe e para contribuir também. Então, assim, a gente tem realmente bem interesse de poder deixar esse conhecimento livre, né, de deixar esse conhecimento acessível para que outros estados, né, outras prefeituras, elas consigam também replicar isso ou de alguma forma de pensar alguma estratégia de apoio, né? Hoje, com a pandemia, a gente percebeu que é viável também realizar capacitações à distância, né? Claro que tem um grau de dificuldade um pouquinho maior, mas é viável, né? Por exemplo, eu estou fazendo uma capacitação agora com os alunos da graduação, para que esses alunos sejam monitores, para que esses alunos deem aula, para os professores também, deem apoio. E a capacitação que eu estou fazendo é remota, né? Eu estou aqui de casa, com um robozinho aqui, já que a gente vai mostrar aqui. Então, a gente tem um robozinho, e esse robozinho, por exemplo, eu tenho aqui vários desses robôs que eu tenho montado, eu mando na verdade, eu peço para o aluno vir aqui em casa, né? Ele pega o robô e, a partir daí, a gente vai fazendo a capacitação remota, né? Então, a gente vai fazendo a prática com a robótica, cada aluno tem meio que um laboratório em casa, né? Então, a gente consegue transformar essa dificuldade, que é a dificuldade de ter acesso à tecnologia, em uma realidade através, novamente, da computação, né? Através da ferramenta de videoconferência, né? Através de aulas gravadas também, a gente tem um conjunto de vídeos já gravados, então, assim, tem várias estratégias para a gente alcançar um público maior, né? Um público mais distante. Então, eu acredito que essa barreira, essa distância, ela não é mais uma barreira tão crítica como era há uns 3 anos atrás, né? Acho que antes da pandemia a gente já ia achar impossível realizar uma oficina de robótica onde cada, digamos, estudante tivesse uma cidade diferente do país, né? Hoje não, hoje já é uma realidade. Então, por exemplo, se o estudante está lá em Baixa Grande, né? Ele consegue comprar, ou a prefeitura, por exemplo, ou o município faz uma campanha e consegue comprar um robozinho desse, a gente consegue montar um robozinho básico desse por torno de R$ 100, né? R$ 120. Então, assim, até a questão do custo já não é mais uma barreira, né? Então, a gente consegue montar, a gente consegue construir
a gente consegue dominar essa tecnologia com um custo relativamente barato. Mas, assim, por exemplo, eu sozinho não vou conseguir resolver o problema, né? Mas com a ajuda de Judelson, né? Com a ajuda dos comércios da de Baixa Grande, fazendo uma campanha, por exemplo, para arrecadar dinheiro, para montar, assim, 3 ou 4, 5 robozinhos, né? Montar uma turma inicial. E a partir daí a gente conseguir replicar, né? Até com o apoio da própria prefeitura também, né? De pensar em ter uma verba aí, porque, sei lá, para a prefeitura, talvez R$ 500 não seja nada, né? Tudo bem que, burocraticamente, né, conseguir comprar esses equipamentos é bem complicado, porque eu compro da China, por exemplo. Mas, assim, em termos monetários, o valor monetário não é um problema, né? Eu acho que o maior problema hoje é o acesso ao conhecimento e saber como ter acesso, né, e como fazer essa difusão do conhecimento, né? Acho que o nosso grande desafio é justamente pensar nessas estratégias, validar essa estratégia de difusão do conhecimento. Mas caso o município, exemplo Baixa Grande, tenha interesse né, de participar desse projeto, o que é que ela tem que fazer, Júnior? Pronto, acho que o primeiro passo é entrar em contato né? Pode entrar em contato comigo, né? Eu posso passar o e-mail, o telefone também para o pessoal entrar em contato. A gente pensar em algumas estratégias, porque assim, eu pensei nessa estratégia remota, mas pode ter outras estratégias também. A gente pode, por exemplo, a gente tem feito capacitações aqui na UEPRN, a gente pode, por exemplo, pensar em uma capacitação só para professores de Baixa Grande, não sei, entendeu? Pode vir Outra para cidade cá, também, né? outra cidade também, ou a gente pode até pensar em uma capacitação remota, né? Em que a prefeitura consegue bancar o espaço e os equipamentos, e a gente consegue fazer essa capacitação remota também. Então, é possível, né? É claro que eu vou dizer, se você ligarem agora, a gente vai conseguir viabilizar? Não, a gente tem que estudar, tem que analisar, tem que ver quais são as dificuldades, quais são as potencialidades que existem, né? E a gente vai pensar em alguma estratégia para poder viabilizar, né? E outra questão também é que, como a gente está trabalhando em cima desse projeto piloto, a ideia é que esse projeto piloto com a Prefeitura de Natal, ele sirva de referência para atuar também junto com outras prefeituras também, né? Então, assim, eu acho que caminhos existem, eu acho que falta realmente como posso dizer, a perceber que é possível, né? Por mais complicado, por mais distante que pareça, a gente saber que é possível, né? E a partir daí a gente conseguir dialogar, a gente pensar, encontrar caminhos para poder viabilizar esse tipo de acesso, né? Ao acesso a esse tipo de tecnologia. Ô, Júnior, a gente sabe hoje, né, a importância que é a informática, né? A gente viu agora nesse período de pandemia. Eu sempre, né, hoje sou presidente da Casa Estudante ainda e presidente da CDL, e a gente vê que muito jovem ele não consegue, né, acesso ao mercado de trabalho devido a essa dificuldade que ele tem, né, de conhecimento, de querer aprender, né, que isso é uma coisa muito ruim para nós, de maneira especial aqui, não sei se é só o Nordeste, que sofre por essa dificuldade de querer assimilar as coisas. Inclusive, nós temos professores aqui no nosso município, e muitas vezes em muitas cidades também que eu tenho acesso, tem dificuldade de querer aprender a coisa nova, né, e até passar para os alunos, que é interessante dele querer aprender. Isso eu não sei. Como é que você acha que a gente poderia fazer para resolver esse problema de professor que não quer aprender e realmente ele acaba tendo dificuldade de repassar para o nosso aluno? Você, como professor aí, que tem vivido uma nova realidade aí no Rio Grande do Norte, o que é que a gente faz com esses professores para quebrar um pouco esse gelo e eles queiram assimilar alguma coisa para passar para o nosso aluno? Pronto, perfeito. Acho que essa é uma pergunta importantíssima e isso é uma realidade, eu acho que deve ser no Brasil inteiro, né? Porque, assim, eu considero que a vida do professor, ela é uma vida de muitos compromissos, né? Assim, você, por exemplo, tomar conta de 200, 300 alunos é desafiador, né? Não é fácil você conseguir corrigir provas, né? Avaliar, educar, direcionar. Então, acho que o professor, de fato, ele tem uma responsabilidade muito grande. E eu acredito que esse excesso de responsabilidade gera até uma barreira, né? Porque o professor ele já tá tão saturado que ele não tem mais disponibilidade para aprender mais nada. Acho que eu tenho conversado com muitos professores, tenho percebido também essa realidade, né? E aí, coincidentemente, o nosso projeto ele vai nessa direção, no sentido de que é importante que a gente construa ferramentas
para que essas ferramentas elas não sejam mais um peso na vida do professor. Então, acho que uma coisa que é extremamente interessante, né, na robótica é que é esse lado lúdico, né? E essa parte lúdica, ela também atrai os professores, né? Lúdico em que sentido? A ideia é que a gente consiga, através da robótica educacional, a gente consiga desenvolver atividades e no processo, né, durante a execução dessas atividades, o professor ele consiga dominar cada vez mais a tecnologia e o aluno também, né? Então, assim, eu tenho um dos objetivos com esse projeto é de realmente construir ambientes em que a gente consiga experimentar a tecnologia e nesse processo de experimentar, a gente vai aprendendo sobre a tecnologia, né? Então, acho que o primeiro passo é quebrar essas barreiras, que a tecnologia é algo distante, que a tecnologia é algo difícil, né? Que o computador é difícil, que o robô é difícil, né? Que eu não vou conseguir aprender. Primeiro é quebrar essa barreira. Eu acho que a gente tem que quebrar isso. Segundo, a gente como desenvolvedor de tecnologia, né? Eu que trabalho com tecnologia, eu acho que a sociedade também tem que acordar também para essa realidade, que a gente tem que construir a tecnologia para agregar, né? Essas tecnologias, o robô educacional que a gente está mostrando aqui, esse robô ele tem que ser uma ferramenta para unir as pessoas, né? Para que eu consiga montar um ambiente e ao trabalhar em cima daquele ambiente, o aluno e o professor ele consiga, o professor consiga perceber que aquele aluno está aprendendo e o aluno consiga entender aqueles conceitos, né? Então, vou tentar trazer aqui um experimento real que já aconteceu, né? Um aluno de mestrado aqui, da mestrado profissional em ensino de física, né? Ele trabalhou em si, na verdade, alguns alunos, na verdade, essa foi uma aluna, uma professora, ela trabalhou na seguinte estratégia, ela montou um robô educacional em que ela fazia o seguinte experimento, ela botava uma linha inicial, desenhava uma linha no chão, cruzada, em uma posição, 1 metro depois ela colocava outra linha, né? E aí a pergunta era, qual é a velocidade de deslocamento do robô, né? E aí a gente tem lá aquela fórmula da física que velocidade é igual a espaço sobre tempo. Uhum. E aí o que é interessante é que o robô dava para a gente qual era o tempo que ele demorava para sair do ponto A para o ponto B, ou seja, da linha inicial para a linha final. Então, a partir desse experimento, o professor ele não precisaria, necessariamente, ele não precisaria ter que preparar tudo isso. Né? A ideia é que a gente consiga mostrar e deixar pronto todos esses ambientes. Então, a ideia é que o professor consiga pegar aquele robozinho, né, com suporte nosso, né, que aquele robô já esteja preparado para executar esse experimento. Então, durante a sala de aula, a sala de aula ela passa a ser um laboratório, né, de experimentação. E aí, assim, a discussão ao invés de ser algo distante, né? Há um ponto A que passa, um ponto A, não, um ponto, não, um móvel que passa do ponto A para o ponto B, não, é um robozinho que está ali na sua frente, que está passando de uma linha A para uma linha B, que o aluno vai lá, mede qual é o metro, né? O robô diz qual é o tempo que ele gasta de um lugar para outro, e a gente vai discutindo esses conceitos, e à medida que a gente vai discutindo, a gente vai aprendendo também, né? Uhum. Então, acho que a gente tem que construir ferramentas nesse sentido, né? Não dizer que aqui, ó, professor, toma aqui mais um livro, agora tu vai ter que aprender assim, você vai ter que aprender tudo sobre tecnologia, tudo sobre robótica e vai ter que ensinar o teu aluno. Então, assim, eu acho que o professor já está carregado demais de responsabilidades e se a gente trazer mais uma responsabilidade, eu acho que a gente acaba travando e deixando o professor ainda mais distante, né? Então, acho Mas que o, tem que ter mas o professor tem que estar aberto tem que estar ao aberto. Esse novo. é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo, né? Porque se o professor diz, isso não é para mim, eu nunca vou aprender esse negócio, pronto. Então já fechou a porta e para quebrar essa porta aí vai ser impossível, né? Então, eu acho que a gente, né? A gente como professor, a gente tem que estar aberto a novas experiências, né? Eu vou dizer que essa realidade da robótica educacional existe hoje, né? Para todos não, né? É uma realidade que a gente está construindo, né? Então é algo que a gente tem que construir juntos. Então é um processo que não vai ser viável da noite para o dia, mas é algo que a gente tem trabalhado muito nessa direção. E eu acredito que em breve, né, a gente tem, por exemplo, um pensador, né, da década de 80, 90, Simon Papert, que ele discutia essas estratégias de aprendizagem, né? Ele dizia que o computador, ele discutia sobre o computador, que o computador seria uma ferramenta revolucionária no processo de aprendizagem. Só que o que a gente viu é que o computador acabou sendo mais uma barreira para acessar o conhecimento, né? Seja porque quando existia o laboratório de informática, aquele laboratório era de difícil acesso, ou às vezes realmente não existia nenhum computador nas escolas, né?
Então, assim, um computador, a gente viu nessas últimas décadas, é que o computador ele passou a ser mais um objeto de enfeite do que um objeto de uso. Então, acho que a gente tem que aproveitar essa nova abertura, né, tecnológica com os robôs, né, com essa tecnologia de robótica educacional, por exemplo, para mudar a forma com que o robô chega, né? Então, não só levar o robô prontinho, mas levar várias estratégias em que o aluno e o professor, os alunos e os professores consigam interagir com aquele equipamento de forma lúdica, de forma simples, né? Como se estivesse pegando um lápis e escrevendo, né? Tão simples quanto, né? Então, a gente tem que pensar nessa linha, né? Eu acho que esse é o caminho. Mas é como você falou, mas o professor tem que estar aberto a querer explorar também, né? A experimentar, né? Mas é um desafio aí para a gente avançar aí nos próximos anos, né? Júlio, na verdade, o nosso tempo é 40 minutos, curto. Judelso, chegou 40 minutos, viu? Veja aí. Já vi. Júlio, na verdade, o nosso tempo é curto. A gente vai marcar um outro momento para a gente sentar aqui na nossa Baixa Grande FM, no programa Dedo de Prosa, para a gente falar sobre outros assuntos e até ampliar essa questão sobre a questão da informática e do robótico aqui. Mas a gente agradece a você por nos ceder esse momento. Né? Nós estamos como estamos em pandemia, eu estou aqui em Baixa Grande e parece que o Júnior está em Natal, é? Natal, Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, é uma distância muito... Por isso que nós estamos sem máscara e a gente aproveita e agradece a nossa população, aos nossos ouvintes, aos nossos internautas por esse momento. E a gente deixa aí os microfones da Baixa Grande FM, Júnior, para as suas considerações finais. Então, acho que primeiro é agradecer demais aí o convite, né, e a participação também aqui, o espaço, é bom demais poder, de uma forma, revisitar a nossa terra, mesmo que seja tão distante, né, então ter o contato com a nossa terra natal é algo realmente muito gratificante, né, então agradecer imensamente, e acho que em relação ao tema, o que a gente tem que pensar sobre essa nova, digamos, essa nova onda, né, de transformação que está chegando no mundo e no Brasil também, é que a gente tem a oportunidade de dominar essa tecnologia, né? Tem o Brasil, né, até Baixa Grande, que parece, Baixa Grande está distante, não tem acesso, tem dificuldade. Não, mas a gente, por mais que o acesso seja difícil, a gente tem como vencer essas barreiras. Então, acho que o primeiro ponto é mudar essa visão, né? A tecnologia ela não pode ser algo distante. A gente tem que procurar formas para quebrar essa barreira, se aproximar dessa tecnologia e dominar, de modo que as novas soluções, né, as soluções que a gente precisa para a nossa cidade, né, soluções para educação, soluções para vigilância, segurança, né, todas as soluções sejam desenvolvidas pela própria população, né? Então, assim, vamos tentar pensar sobre isso, né, e vamos tentar, por mais que seja difícil o acesso, vamos tentar quebrar essas barreiras e o que eu puder ajudar para a gente poder avançar nessa direção, podem contar comigo. Valeu, Júnior, muito obrigado a você. E aqui estamos encerrando o nosso programa, hoje na comunicação de Judelso Queiroz, e pretendemos voltar aqui na próxima semana, se assim Deus nos permitir.